Amém. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde ainda, né? Boa tarde, igreja. Que privilégio estar aqui com vocês hoje. Né? A gente vai conversar agora sobre algo que Deus tem ministrado muito na minha vida. E a minha oração é que faça sentido para você, como tem feito sentido para mim. Amém? O tema da nossa mensagem é: que filho você é? Todos nós somos filhos de alguém. Nós viemos de uma família específica. Todos nós temos um pai e uma mãe. Você sabe quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Também temos o lar em que nós vivemos, que nós nos desenvolvemos, seja ele funcional ou, infelizmente, às vezes, disfuncional. Mas o fato é que nós crescemos em um lar e temos a nossa filiação aqui na terra, o nosso pai e a nossa mãe. Mas existe uma filiação que nós recebemos de Deus quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olha o que diz João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a palavra nos garante que quando nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Sendo filhos, nós temos direitos, as promessas que Deus tem para a nossa vida, mas nós também temos os nossos deveres, que é a nossa parte a fazer para cooperar com o Senhor na transformação da nossa vida. O fato é que muitas vezes, quando nós passamos para esse estágio de filho de Deus, quando nós recebemos Jesus, nós enfrentamos algumas dificuldades com essa paternidade, ao aceitar Jesus como nosso Pai. Muitos de nós, por causa do nosso lado, lá onde nós nos desenvolvemos, dos relacionamentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da caminhada, e, na verdade, nós acabamos transferindo para Deus uma identidade que não é dele. Nós transferimos para Deus a identidade das pessoas que nós nos relacionamos. E aí a gente começa a se relacionar com Deus da mesma forma. Baseamos o nosso relacionamento como filhos de Deus ao que nós vivemos aqui na terra. E tendo em vista isso, eu noto que no meio dos muitos filhos de Deus, alguns de nós ainda não conseguiu assumir de verdade a identidade de filho, com o discurso de não tenho mágoas, mas eu continuo com as atitudes de alguém magoado. Ou eu já fui curado, mas eu continuo vivendo com alguém cheio de feridas. Alguém, né, que já viveu esse passo de aceitar Jesus, né, já caminha às vezes há tantos anos com o Senhor, mas continua sempre com os mesmos discursos, com as mesmas dores, vivendo da sua história passada. Não consegue desenvolver a identidade de filho e se posicionar como um filho de Deus. Entendo que ser filho de Deus deveria nos deixar parecidos com Ele, e não uma versão mais ou menos aprimorada do que Ele deseja de nós. Se a gente for prestar bem atenção, a gente vai convivendo com as pessoas ao nosso redor e a gente tem a tendência de ficar parecida com elas, né? Às vezes a gente fica com a mesma mania, com a mesma forma de falar, e com Deus não deve ser diferente. À medida que eu me relaciono com Deus, à medida que eu me relaciono com meu Pai, eu deveria ficar mais parecida com Ele. Então, se eu sou curada, a tendência seria eu viver uma vida totalmente curada, mais curada. Vai acontecendo as coisas, mas o Senhor vai nos curando e vai nos libertando. Percebo que no meio dos filhos de Deus existem muitos tipos de filhos. E não só por suas diferentes características, mas também pelas suas posturas e as suas atitudes. Baseiam seu relacionamento com Deus em suas histórias e nunca saem do mesmo lugar. Ficam paralisadas. Vamos ver alguns exemplos de filhos. Existe o filho perdido, cheio de mágoa e cheio de feridas. Alguém que já aceitou Jesus, já recebeu a paternidade de Deus, mas vive refém das suas dores. E por causa disso,
para não lidar com as dores, prefere muitas vezes se afastar de Deus. Existe ainda o filho órfão, que sente constante desamparo e abandono, o sentimento de não pertencimento. Sempre se sente sozinho ou sempre culpando a Deus. É como se Deus não ligasse. O filho tomado pelo medo e pela falta de confiança. Tem grande dificuldade em confiar na provisão de Deus e baseia sempre as suas decisões pelas suas dores, sempre com medo de dar o próximo passo, mesmo ouvindo a clara direção de Deus. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me percebi tanto que eu fui tanto essa filha que tinha muito medo e falta de confiança. Só porque, no momento da minha vida, lá na minha infância, eu vivi um período de escassez. E aí, quando eu conheci Jesus, eu sabia que Deus era o Deus da provisão, eu sabia que Deus cuidava, que Deus me amava, mas na prática não era bem assim. E eu fazia as minhas decisões baseada no meu medo, baseada só na minha história, sem confiar em Deus. E muitas vezes sendo direcionada pelo Espírito Santo, de ouvir Deus dizer, olha, eu vou cuidar de você, eu vou prover você. Mas aí eu me posicionava com medo, como se eu não confiasse em Deus. Existe ainda o filho tomado pela culpa. Não se apropria do perdão e tem muita dificuldade de liberar o perdão. Sempre que algo acontece, a vitimização é a sua maior arma. O filho que sente constante culpa por tudo que fez, como se nunca fosse perdoado pelo Senhor. Existe ainda o filho religioso. Mais importante que o seu relacionamento com o Pai é mostrar para as pessoas as suas obras e os seus feitos. É se mostrar fiel. É alguém até que tem relacionamento com Deus. Consegue ir, mas não consegue ser 100%. É só mera obrigação. Frequenta os cultos, a célula, o discipulado, mas isso por mera religiosidade. Esses são alguns dos tipos de filhos que existem no meio dos muitos filhos de Deus. Mas existe um caminho de volta. Se nós hoje nos encontramos como um desses filhos, existe um caminho de volta a ser feito. Nós vamos ver isso claramente na parábola do filho pródigo. Lucas 15, 17 e 18 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho caiu em si. Ele percebeu o que ele tinha feito. Ele parou e pensou no que ele estava fazendo. Existem 3 passos para o caminho de volta: o arrependimento, o perdão e o posicionamento. Eu entendo que não adiantava o filho ter dito, mas eu estou aqui nesse lugar e ele não ter feito nada, ele ter continuado lá. Ele percebeu o que ele tinha feito e ele disse, eu vou voltar. Então, a gente pode perceber como nós estamos nos relacionamentos com Deus, como filho, e nós precisamos fazer algo com isso, não só ficar paralisados. No livro Paternidade Bem Resolvida, de Fabiano Ribeiro, ele disse, sua maturidade cristã é medida pela sua capacidade de viver como filho de Deus. Não basta só a gente saber ou falar. É preciso viver como um filho de Deus. Talvez você seja alguém que já se arrependeu, até já liberou perdão, mas não consegue viver a plenitude da paternidade de Deus na sua vida. Eu quero te convidar hoje a perceber que tipo de filho eu e você temos sido de verdade. Qual filho nós temos sido para o Senhor? Sem máscaras. De verdade mesmo. Faça uma análise. É necessário nós percebermos e tomarmos uma atitude. Tá, mas como que um filho se posiciona? Um filho de Deus é alguém que não guarda mágoas, libera perdão facilmente e vive baseado na nova história em Cristo e não nos erros passados.
Olha o que Lucas 17:3 diz. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Colossenses 3:13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Um verdadeiro filho de Deus consegue liberar perdão e consegue pedir perdão. Um filho de Deus também é alguém que ele sabe que é filho. Não precisa ninguém estar lembrando que eu sou filho. Eu sei que eu sou filho de Deus. Olha o que 1 João 3:1 diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Romanos 8:16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Gálatas 3:26-27 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A palavra garante que nós somos filhos. Então, um filho sabe que é filho, né? Se você tem o seu pai, a sua mãe, você sabe que você é filho daquelas pessoas, você tem certeza. Um filho de Deus também tem certeza que ele é filho. O filho de Deus também é alguém que tem confiança nele. João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Naum 1:7 diz, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Existe confiança que o Pai irá cuidar de mim e de você. Ele também é alguém que sabe que toda a culpa foi levada e existe uma nova vida. Isaías 43:25 diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Colossenses 1:13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Um filho de Deus sabe que foi perdoado, completamente perdoado, e não vive baseado na culpa dos seus erros passados. Ele também é alguém que vai além da sua religião. Tiago 1:25-27 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Um filho de Deus vai muito além da religião. Ter essa postura não é nem um pouco fácil, ainda mais se nós começarmos a olhar para a nossa história. Ai, Carol, mas você não conhece a minha história, você não conhece o lar de onde eu vim, você não sabe o que aconteceu. Tá, mas ainda assim, com os nossos olhos fixos em Deus e com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos ter essa postura de filho. E eu acredito que é isso que o Senhor quer que nós façamos. Manter os olhos fixos em Jesus nos auxiliará a ter uma postura de filhos de Deus. É no relacionamento com Ele, o nosso Pai, que nós vamos ficar cada dia mais parecidos com Ele. Essa é a intenção. Relacionamento com Deus e ficar mais parecido com Ele. Se tornar um filho parecido com o seu pai. Faça uma análise. Como está a sua relação filho e Deus Pai? Como está a sua relação? O pai sempre vai estar pronto para receber, para curar, para nos dar ânimo, para nos dar vigor. Ele é o mais interessado em ter relacionamento conosco e nos tratar como filhos.
Mas e nós? Que postura nós teremos? Será que eu tenho sido um filho que é pura religião? Será que eu sou o filho que só corre para Deus para fazer pedidos? Ou ainda, cheio de mágoas, não enxergo aonde eu mesmo preciso melhorar para dar esse passo? Muitas vezes nós vivemos apegados ao que nós sofremos, à nossa história, mas Deus nos chamou para sermos filhos de um Pai que nunca falha. Deus nos chamou para sermos filhos de um Pai que nunca falha. E se ao fazer essa análise você percebe que algo ainda precisa ser mudado, eu quero te convidar a ter uma nova postura. Como eu disse, não basta só a gente reconhecer. O filho caiu em si, percebeu o que tinha feito e voltou para a casa do pai. Ele fez alguma coisa com aquela análise. Então, se você hoje talvez se encontre como, talvez percebe que tem se tornado um filho religioso, ou ainda um filho cheio de mágoas, né? Ou ainda um filho tomado pelo medo, tomado pela culpa, se sente ainda órfão, eu quero te convidar hoje a fazer essa análise e dar um passo contrário a esse lugar. Realmente se posicionar como um filho de Deus, se apropriando de todas essas verdades que nós falamos agora. A palavra nos garante que nós somos filhos, que nós temos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Mas isso vai depender da postura que nós vamos ter perante a nossa vida, perante o nosso relacionamento com Deus. Eu quero te convidar para ficar de pé. E nós vamos adorar nesse momento. E é nesse momento que eu te convido a fazer essa análise, a realmente lançar para o Senhor como que tem sido o seu relacionamento com Deus. De verdade mesmo, sem máscaras, sem fingimentos, sem palavras bonitas, sem às vezes saber a letra da canção que vai ser cantada. Mas reconheça que tipo de filho você tem sido. Realmente esse filho que tem essa postura, essa identidade bem firmada. E se ainda não, eu quero te dizer que existe um caminho de volta.